Boa noite a todos. Hoje nós estaremos juntos aqui em mais um momento de evangelho, mais um momento de alegria e de harmonia com nossos irmãos que agora nos juntamos para falar da palavra de Deus, falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz do Espiritismo. Boa noite a todos. Vamos aguardando alguns irmãos que já estão entrando na nossa sala. Gostaria de saber, meus queridos amigos, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo ok. Já estamos aí entrando com vários irmãos, Rosimeire, Bárbara, os amigos da Casa de Francisco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Vou aguardar um minutinho para a entrada de mais nossos irmãos, para que possamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Joelma, boa noite a todos. Esperamos nessa noite, mais uma vez, que sejamos todos abençoados e que todos os momentos em que estivermos aqui, falando palavras de esperança, palavras de fé e busca na união de todos nós, que sejam estendidos a todos os nossos amigos, familiares, vizinhos, toda a humanidade, que nossa energia hoje ela seja repassada por todos que fazem o nosso lindo planeta Terra. Tarcísio, Maria dos Santos, Juliana. Bom, então considerando, que já estamos aqui, considerando também o nosso horário, vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Eu sou Vera Leitão Cardoso, uma irmã que labuta, nessa vida, assim como todos nós, para a melhoria de nossa vida, para que possamos sermos melhores no futuro. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, item 11 e 12. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, o item 11 fala: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Isso São Mateus capítulo 7, versículo 1 a 2. E ainda no item 12, então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. Que está no capítulo de São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Um tema que nos instiga a cada dia, a uma autoavaliação e uma reflexão. Essa passagem do Evangelho, ela nos traz
sempre momentos em que, ao refletirmos a nossa vida, percebemos o quanto ainda temos que melhorar, o quanto ainda temos que evoluir. É um chamamento para quê? Para não julgar o outro severamente, para não julgar o outro diante da censura dos seus atos. Por quê? Porque nós seremos julgados na mesma medida. Essa passagem do Evangelho, que simboliza tantas outras situações em que ainda vivemos hoje em dia, com certeza, todos aqueles que intencionaram apedrejar aquela mulher e que não apedrejaram e que desceram a mão e que desceram o braço, como bem está escrito, os mais velhos foram os primeiros que baixaram a mão com a pedra para apedrejar a adúltera, não é? De alguma forma, as palavras do Cristo marcaram aquele momento na vida dessas pessoas. E da mesma forma, como as palavras há 2000 anos atrás marcaram aquelas pessoas que estavam ali para seguir a lei de Moisés, para seguir aquilo que, olho por olho, dente por dente, deveria sim, considerando a compreensão e o entendimento dos espíritos à época de Moisés e dos irmãos encarnados, era a compreensão à época, a maior severidade. Mas Jesus veio para mostrar o amor, para dizer, sejais indulgentes para com o outro, não é? E essa palavra indulgência, ela deve perseguir, ela deve morar conosco, morar no nosso coração todos os dias. Será que somos praticantes, ou pelo menos buscamos, né, a prática da indulgência, né? Também Kardec considerou que a indulgência, ela é uma virtude que ela sucede à benevolência. Ela é uma virtude que está exatamente, né, ligada à caridade. Temos a benevolência e temos a indulgência. Mas o que seria então ser indulgente? Porque para termos esse primor, essa sensibilidade de ser indulgente para com o outro até chegar ao perdão, a indulgência não é simplesmente olhar para o outro e concordar com o seu erro, e concordar com aquela situação em que não foi agradável aos olhos de Deus ou aos olhos da boa conduta, não é? Mas sim tentar entender por que aquele nosso irmão agiu daquela forma, né? Ter um motivo que possa levar ao bem e não ao mal. Então, é compreender os erros alheios, porque nós ainda estamos nesse patamar espiritual de evoluir, de compreender. Nós trazemos, então, muitas mazelas dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Aquela compreensão de que o reino de Deus, ele mora dentro de nós. E se o reino de Deus mora dentro de nós, as palavras do Cristo, elas estão plantadas no nosso coração, porque nós viemos com essa marca do amor, porque nós somos a semelhança do Pai. Então ele diz, não julgueis. Por quê? Porque primeiro, como podemos julgar o outro se não tivermos o entendimento da nossa própria condição de ser humano que somos falhos? Do ser humano que ainda temos tanto que nos melhorar. E aí nos colocam o conselho. Vamos sempre pensar que o autoconhecimento é que vai nos regir. Se eu não me conheço, como saberei os meus limites? Como saberei agir perante as situações? Então é muito fácil olhar para a grama do outro, do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Olhar para o outro, quando a gente olha para as pessoas, sempre nós estamos pensando que o outro parece ser melhor do que nós. Como assim? E se errou, vamos ser severos para com ele? Tenhamos cuidado, porque amanhã seremos nós julgados da mesma forma. E como conseguimos fazer isso? Se todos nós ainda temos muitos erros, se todos nós temos ainda muitas pedras no nosso caminho. Então, praticar a indulgência
não é? É um dos caminhos. Inclusive, o Evangelho, ele deixa muito claro isso. É fazer da indulgência o próprio dever, não é? Então, é buscar que tenhamos, sim, a necessidade de buscar essa prática para chegarmos à verdadeira caridade. Porque muitas vezes, o que é que nós fazemos? Nós falamos muito em caridade, nós falamos muito em perdão, nós falamos muito em misericórdia, nós falamos muito em ser indulgente para com o outro, nós falamos tantas coisas maravilhosas, conforme o nosso entendimento e as nossas, como eu digo sempre, as atividades e as lições que a vida nos oferece. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos incutir esses princípios dentro do nosso ser de forma verdadeira, para que nós possamos até nos autoproteger, porque nós também precisamos nos entender, para que possamos saber ajudar o outro sem julgar, sem censurar, não é? Porque isso vai fazer o quê? Vai nos mostrar que nós somos pessoas dispostas a ajudar e não dispostas a julgar. Ora, é muito fácil falarmos. Será então que se nós chegarmos daqui para amanhã e começarmos a mudar nossas atitudes simplesmente por mudar, isso será a solução? Não, isso tem que ser verdadeiro. Não é? Tem que buscar o sentimento, sempre eu reflito dessa forma. E sempre também eu não preciso ser tão duro comigo mesmo, porque eu estou no caminho da evolução. É uma tentativa de se melhorar, é uma tentativa de ser mais leve para com o outro, mas eu preciso também ser mais leve comigo, porque eu preciso entender o que eu sou, o que eu tenho capacidade para fazer, como eu posso me colocar na frente do outro, tanto na atitude para com ele, como na atitude para comigo, na atitude para com os que estão, inclusive, mais próximos da gente, que são os nossos maiores desafios. O nosso maior desafio é quem convive com a gente diariamente de pertinho, não é? Então, o que eu pensei em finalizar o nosso momento de hoje? Que com certeza nesse momento nós estamos sendo iluminados pelo Pai Maior, para que possamos registrar esse momento de reflexão, um momento de aprendizagem, que sempre estamos aqui tentando raquinhoar um pouquinho mais, de a virtude plantada dentro do nosso coração, que ela possa ser melhorada, que ela possa ser frutífera, que as nossas ações elas possam ser mais suaves, mas sabemos o quantos percalços nós precisamos ainda percorrer para que possamos chegar até a questão do ajudar o outro, se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque, com certeza, a forma como tu mediste o outro, a atitude do outro, a censura do ato do outro, tu também serás medido. Então, para fechar o nosso evangelho de hoje, eu escolhi terminar com um capítulo de um livro, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que fala autoproteção. E ele diz: pois com o critério com que julgartes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Que Jesus falou isso em Mateus capítulo 7, versículo 2. E ele diz: essa lição é um convite à reprodução da gentileza, um pequeno ato de respeito e compreensão que precisa ser trabalhado com maior frequência e insistência por todos. Não se trata, no entanto, de um sorriso forçado e usado unicamente por convenção social. Quantos de nós fazemos isso, E aí, este ato sem o sentimento que o enobrece passa por mera formalidade, não fortalece o caráter e tampouco agrada o receptor mais atento. Porque nós sabemos, no fundo, quando alguém nos trata com sentimento, Meus irmãos, nós sabemos disso, nós sentimos aquela energia maravilhosa ou aquela energia repulsante. E aí Emmanuel continua: a gentileza sincera é aquela através da qual demonstramos o quanto nos importamos com a alegria e bem-estar do próximo. É o sentimento de entendimento das aflições e a predisposição em auxiliar, ainda que seja como mero ouvinte.
São estes atos que garantirão a nossa proteção dos vícios e das falhas aos quais nos expomos. Aqueles que se cerca de gentileza receberá de volta a mesma disposição, se não de todos, ao menos de muitos que o cercam. Então, a pessoa disposta a ajudar encontrará sempre na necessidade uma mão auxiliadora, grata e amiga. Então, nós fechamos com o seguinte pensamento: não estamos sós. Amansamos o nosso coração, as nossas atitudes. Tentemos ser gentis verdadeiramente, não somente para agir de uma forma socialmente, né? Porque as pessoas acham que ser gentil é só dizer aquelas palavras, bom dia, boa tarde, boa noite, mas o seu pensamento, a sua energia, a sua sensibilidade interior, que vai partir de onde? Sem também se machucar, porque nós precisamos nos conhecer para podermos realmente entender as nossas próprias reações diante das situações de experiências e aprendizagem que estamos vivendo nessa vida. Então, eu peço a Deus que nos ilumine mais esta noite, que a nossa noite seja abençoada, que os familiares sejam abençoados, que todas as pessoas agora doentes, principalmente no caso dessa pandemia, também possam ser abençoados. E todos os outros que se encontram sem teto, sem fome, que Deus possa nos abençoar, iluminar os corações de vocês. E muitíssimo obrigado por mais uma vez estar aqui compartilhando a energia de vocês, juntamente com a minha energia. Nós fazemos o quê? Nós somos mais fortes, porque Jesus disse: onde tivéssemos 2 ou mais pessoas ali reunidas em teu nome, ali em meu nome, ali ele estaria. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Grande abraço e boa noite.